Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, é claro, react aos programas da ESPN Brasil. E nós vamos ver os melhores momentos da vitória do Timão pra cima do Palmeiras. Isso mesmo, a vitória pra cima do Palmeiras na casa do Palmeiras. Nós vamos acompanhar agora os melhores momentos, todos os lances e os comentários dos nossos amigos do ESPN Brasil. Então, para não perder nada, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vamos ao vídeo. Voltando com linha de passe, imagens da vitória, sim, vitória do Corinthians no Allianz Parque diante do Palmeiras por 1-0, gol de Yuri Alberto. O Corinthians conseguiu não se classificou na Libertadores, mas conseguiu vencer o Santos, conseguiu vencer, faltou um golzinho, né? Para passar pelo Barcelona, chegar na fase de grupos da Libertadores, mas vence um clássico, 2 finais de semana com vitórias em clássicos. E um deles, mais do que importante, na decisão do Campeonato Paulista no primeiro jogo, né? E aí eu te pergunto, professor Celso Zelt, o Corinthians agora é favorito contra o Palmeiras? Boa noite, William, companheiros, todos que nos assistem. O favorito matemático, né? O Corinthians agora tem a possibilidade ou de ser campeão com empate, ou de ser campeão perdendo e ganhando nos pênaltis. É muito mais do que o corintiano queria, mas é muito mais do que o Ramon e seus comandados esperavam hoje. Sabe aquele ditado, foi buscar lã e saiu tosquiado? O Corinthians, nossa, meu Deus, o Corinthians fez o contrário. Nunca tinha ouvido. Também não. De onde vem isso? Pelo amor de Deus, em que planeta que vocês estão? Que vocês não lembro. Não, ninguém lembrou dessa. Então ouçam um samba do Luiz Airão que fala isso. O Eugênio já viu aqui. O Corinthians foi buscar lã e tosqueou o Palmeiras. Tosquear é tirar a lã do cabelo. Sim. Quem não entendeu o que eu estou falando. No seu próprio campo, né? Não foi... Todo mundo que viu o jogo sabe disso. Não é um futebol exuberante. Mas havia também um comercial de uma farinha láctea que falava... Ele tá com as referências. Inspiradaço. Há 1001 maneiras de preparar aquela marca. Essa é apenas uma delas, certo? Futebol é isso, tem várias maneiras de você jogar futebol. E para sorte do Ramon, tudo que ele planejou hoje deu certo. Do começo seguro, do primeiro tempo anulando o Palmeiras, principalmente depois daquele começo forte do Palmeiras, conseguiu botar a água da fervura. E ainda achou o gol com o Yuri Alberto, que também, se não viesse, o Corinthians sairia muito satisfeito hoje do Allianz. E tudo isso sem o Galo, hein? Tudo isso sem o Galo. Com a vitória, então, agora só não pode achar que é favorito absoluto. É uma decisão em que o adversário ainda é melhor, ainda tem um trabalho acumulado muito bom, e eu acho que tem um fator, essa é uma decisão que vai demorar. 10 dias. Tem 10 dias para o segundo jogo. É tempo suficiente para o Abel botar a cabeça no lugar, conscientizar seu time e o Palmeiras descobrir, nós vamos falar acho que muito disso aqui, mas descobrir maneiras outras de jogar sem ficar sobrecarregando o Estevão 90 minutos. Sim. Acho que essa é uma questão para o Palmeiras resolver. E aí chega um momento do jogo, como sempre, muita bola levantada na área, dá para entender, porque do outro lado você também tem um adversário que sofre com isso, com a bola aérea defensiva, é um clássico do Corinthians nessa temporada, mas o Palmeiras tem feito isso com certa insistência. Eu vou passar, só uma coisinha. Então, numa escala de 0 a 10, qual o nível de favoritismo do Corinthians agora? Aquelas fichinhas? Nas fichinhas, vai. Você que é bom nas fichinhas. Agora eu me permito dar o mínimo de fichinhas ao Corinthians, 6-4. 6-4. Então tem um favoritismo. Tem uma boa distribuição. E para vocês, o Pato? Tudo bem, Will? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu estou nessa mesma proporção do prof. E para mim é uma inversão. Antes da bola rolar, para mim era 60-40 para o Palmeiras. Tivesse terminado empatado o jogo de hoje, trabalharia no 50-50 para a semana que vem, para daqui a 10 dias. Tendo o Corinthians vencido por um gol de diferença, 60-40 Corinthians. Acho que é uma inversão nesse momento do que era o prognóstico de favoritismo antes da bola rolar. E o mando que é importante considerar também. Então, né? Hoje o mandante não ganhou, evidentemente. Sim, mas o Corinthians é o mandante. O Corinthians tem feito mais diferença do seu mando até do que o Palmeiras. Nem deixa o Abel ouvir isso. Não vi estatisticamente, mas assim, tem a impressão que o Corinthians responde melhor ao jogo dentro de casa, embora hoje tenha respondido bem ao jogo fora de casa. Acho curioso como o Ramon Dias, a sua comissão, o seu trabalho,
tem conseguido dar respostas nos momentos mais críticos, né? Então, no ano passado, quando o Corinthians cai para o Racing, o jogo seguinte era o Palmeiras. Ou ele ganhava ou ele estava fora. Jogou bem e ganhou do Palmeiras em casa. Esse ano, depois da primeira derrota para o Barcelona, era o Santos. E se discutia, olha, será que o Ramon comanda o Corinthians no outro jogo contra o Barcelona? Se tomar outra pancada contra o Santos, cai. Ganhou do Santos. E agora, de novo, o Campeonato Paulista era o termômetro para a permanência do Ramon Dias. O Campeonato Paulista não acabou, mas no primeiro jogo ele vence logo depois de uma eliminação para o Barcelona. Acho que o Corinthians fez hoje quase tudo muito bem. O que o Corinthians não conseguiu fazer bem hoje foi contra-atacar. O gol foi o único contra-ataque de fato bem puxado pelo Corinthians. A gente vai falar sobre as nuances do jogo. Mas o Corinthians conseguiu estabilizar o Palmeiras em quase todos os seus principais pontos. Por que eu digo quase todos? Porque o Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angileri fez um ótimo jogo. Mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi de fato o jogador mais perigoso do Palmeiras. Mas o Corinthians marcou bem, se comportou bem, conseguiu controlar o Palmeiras mais no primeiro do que no segundo tempo. Faltou conseguir contra-atacar melhor mais vezes, mas na vez que de fato chegou, fez o gol da vitória, uma vitória justa pelo que foi o jogo. Terminasse 0-0, seria justo também. Se alguém tivesse que vencer, pelo que foi o duelo estratégico, o Corinthians para mim mereceu vencer mais do que o Palmeiras. Eugênio, eu ia passar para você, ia deixar o Birner por último, só que na hora que os dois colocaram 6-4 de favoritismo pro Corinthians... Ele se manifestou aqui. Ele quer mais. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Conservadores. É mesmo? 6-4 é pouco o nível de favoritismo pro Corinthians agora, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem, Boa noite a você, Zupac, professor Celso Zelt, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Não, acho que tá bem... Tá de bom tamanho. Então por que eles são conservadores? Tá provocando os colegas. É só isso. Aí na hora H, né? Pensei que ele ia falar um 7-3, um 8-2. Não, assim. não, de jeito nenhum. Mas tem algumas coisas que precisam mudar. Porque, eu só tô dando 6-4 porque é o Palmeiras do Abel. Mas o Palmeiras do Abel não fez ainda um grande jogo em partidas relevantes esse ano. O Palmeiras do Abel falhou nas partidas decisivas no ano passado, ou pelo menos em grande parte delas. Isso teria mudado se houvesse a virada contra o Botafogo na Libertadores, mas o Palmeiras do Abel me chama muita atenção porque ele ainda tenta se encontrar. Parece que quando você olha o time buscando soluções de jogo, vocês falavam dos excessos de cruzamento, não parece um time que é treinado há tanto tempo por um técnico tão bom quanto o Abel realmente é. E do outro lado, tem um Corinthians que jogando em casa costuma ser muito forte, está diante da sua torcida, e aí tem o cenário do campeonato em que a taça não é muito importante, mas o impacto do resultado numa final é. Porque se o Palmeiras perder, eu acho que o trabalho do Abel, que para mim é intocável no Palmeiras, então já estou deixando isso muito claro, vai ser questionado. E tem coisas que podem ser questionadas, para a gente entender se algumas decisões dele não têm sido as ideais ou se os jogadores não estão assimilando o que ele quer. E do outro lado, se o Palmeiras vira, o que não é nenhum espanto para quem tem, segundo nós aqui, 40% de chances, e quem assiste a gente pode discordar ou concordar, mas ninguém acha impossível uma virada, é uma tragédia para o Corinthians. Permitiu o tetracampeonato em Itaquera. Já era se ele tivesse perdido esse jogo, já seria. Sem dúvida. Então, o jogo de volta ficou ainda mais temperado, ainda mais apimentado depois do jogo de hoje. Dá pra dizer que depois do jogo de hoje, a responsabilidade do Corinthians aumentou? Ela já era maior. E ela aumentou ainda mais. A vantagem aumentou e junto com ela vem a responsabilidade. Eu concordo. É isso aí, galera. Essas foram as notícias aqui no canal. Como vocês viram, o Corinthians levou para casa essa vantagem e agora é só manter o jogo no 0-0. É claro que nós conhecemos o elenco do Timão, que não vai conseguir deixar esse jogo só no 0-0 não. É um elenco muito forte, um time com muita garra e vai querer ir para cima, procurar assim, além da vantagem, mais gols. Nós vimos hoje o Corinthians que nós estávamos procurando há muito tempo, um Corinthians que se garantiu tanto na defesa quanto no ataque, e que defesa! Foi simplesmente um show o jogo de hoje. O Hugo Souza, como sempre, se manteve impecável, segurou todos os lances, assim,
além do possível. O Hugo Souza é incrível, é um grande goleiro e é claro que nós podemos esperar aí, quem sabe, uma convocação, não é verdade? E é claro que essa é a minha opinião e eu gostaria de saber a sua. Mas nós vimos também muito mesmo a zaga do Corinthians trabalhar como nunca. E nós vimos hoje uma zaga incrível, impecável. Nós também vimos, além do meio de campo, que conseguiu construir muitas jogadas, conseguiu acompanhar muito bem cada contra-ataque, né? Que a defesa ela conseguia ali tirar a bola e jogar para frente o meio de campo. E nós vimos, é claro, mais uma vez, Memphis e Yuri Alberto, que nesse momento deve estar comemorando muito e muito mesmo. É claro, nós vamos esperar ainda, né? Daqui a 10 dias, o jogo de volta aqui no Itaquera. E é claro que eu gostaria de saber a sua opinião. O que você espera para esse jogo de volta? Qual é o placar? Hoje foi um placar sensacional. Nós já aguardávamos que o Corinthians ele fosse simplesmente segurar o jogo. Não precisava mais do que isso fora de casa. Mas o Corinthians, como sempre, surpreende a torcida, surpreende a mídia. Como você viu aí, o nosso colega da ESPN, ele disse que antes do jogo começar, a expectativa era 60-40 de vitória, né? 60 para o Palmeiras, 40 para o Corinthians. E no final do jogo mudou completamente, porque o Corinthians conseguiu mais uma vez surpreender e deixar a mídia em choque. Nesse momento eu só consigo imaginar como estão os torcedores do Palmeiras, né, em um momento dentro de casa, um jogo tão importante como esse, e o Corinthians consegue virar aí todas as expectativas e garantir essa vantagem maravilhosa para o Timão. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, né, quais foram os destaques dentro de campo, e é claro que com todo o respeito nós vimos aí o Estevão, né, trazendo pressão e dificuldade, um grande jogador, não é verdade? Com muito respeito que dizemos isso aqui no canal, mas a festa hoje é toda corintiana, a torcida é toda para o Timão. Meu muito obrigado a você que está fazendo parte da família corintiana aqui no canal, você que se inscreveu nesse vídeo, que deixou o seu like, o meu muito obrigado. E a você que ainda não deixou o seu like, não se inscreveu, o que você está esperando para fazer parte da família fiel aqui do canal? Meu muito obrigado a todos mais uma vez, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!